Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina, neste trimestre estudando o tema da mordomia cristã, administradores fiéis à espera do Mestre. Antes, porém, dois recadinhos. O próximo trimestre nós vamos estudar o tema das 3 mensagens angélicas, tanto na lição dos adultos quanto na de jovens. Faça planos aí de ter a sua lição, já estamos na lição 8 aqui, já na reta final para a conclusão deste trimestre. Estude a lição, tenha a sua lição. O tema do próximo trimestre é fantástico. Tive o privilégio de gravar os programas Lições da Bíblia, juntamente com o pastor Vinícius Mendes, pastor Adenilton Tavares, lá da FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, e pastor Vanderlei Dornelles, do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. O material ficou bem interessante, e ao longo de todo o trimestre estaremos ali no programa da Novo Tempo, Lições da Bíblia, recapitulando a lição. E aqui no meu canal também, toda quinta-feira, você já sabe, eu faço este vídeo aqui, um resumo da lição, para ajudar aí professores, ajudar os alunos, quem quiser se aprofundar um pouco mais na lição, é algo que eu faço com o maior prazer. Agora é horário do almoço, estou aqui no meu escritório, quando tudo fica tranquilo, o telefone não toca, e aí tenho esse tempinho para gravar os meus vídeos. O outro recado é que no próximo domingo, eu estarei de novo na sala 57, 5 da manhã, a partir das 5 da manhã, e vamos ali estudar o tema de Apocalipse 17, a besta e a mulher prostituta. Tema bem interessante, muito importante, dando continuidade aí à minha série sobre as bestas do Apocalipse e a batalha final. Você é meu convidado, 5 da manhã, no canal no YouTube Sala 57. Vamos então ao estudo da semana, lição 8, planejamento para o sucesso, como é importante tratar desse assunto. Muitas pessoas vivem aí como se não houvesse amanhã, né? Vivem de qualquer jeito, sem planejamento, sem pensar no futuro, e não é isso que Deus quer de nós. E essa lição nos faz pensar seriamente nesse assunto, começando já pelo verso para memorizar, Colossenses 3, 23 e 24, que diz assim: tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Desde que eu aprendi esse assunto aqui na Bíblia, eu procuro fazer tudo que me vier à mão para fazer da melhor forma possível, com o melhor capricho que eu puder fazer, lembrando sempre que é para Deus, primeiramente, que estamos fazendo alguma coisa. Então não importa o seu trabalho, qual a sua função, a sua missão, faça tudo como se fosse para Deus, porque de fato é, né? Então, capricho em tudo que fazemos, dedicação, empenho, isso é o que Deus espera de nós. Ellen White diz que o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então façamos sempre tudo bem feito. Isso é uma marca que deixamos no mundo também, não só profissionalmente falando, o que vai nos trazer também benefícios quando fazemos as coisas bem feitas, com dedicação, mas deixamos um rastro de luz, uma marca positiva a nosso respeito, é o nosso cartão de visitas. A lição menciona aqui então o caso de José no Egito. Se houve uma vida bem-sucedida, certamente essa foi a de José. Claro que ele teve percalços, dificuldades, mas em cada uma das circunstâncias ele foi dedicado. Nós veremos isso mais adiante. Da prisão para o palácio, né? E João Batista, ele foi da prisão para o túmulo. Mas quem pode dizer que João Batista também não foi bem sucedido para Deus? Com certeza, quantas pessoas ele batizou, que exemplo ele deixou, ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Então, nós precisamos enxergar as coisas com as lentes de Deus, como eu tenho sempre dito, né? Porque muitas vezes o que parece ser fracasso na ótica do mundo, para Deus realmente é sucesso. E temos vários exemplos bíblicos a respeito disso. Domingo, o que é importante em primeiro lugar? Eclesiastes 12:1 é o texto para domingo. Qual é a mensagem para nós nesse texto? O texto diz aquilo que nós bem conhecemos, né? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Desde cedo, desde a nossa juventude, mocidade, temos que lembrar de Deus e procurar já planejar a vida, levando em conta os conselhos que Deus nos dá. Porque daí o futuro será, com certeza, muito, muito melhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33 é o que a lição também nos lembra. E coloca aqui o personagem Jacó, que quando jovem disse: então o Senhor será o meu Deus. Uma coisa é ser o Deus de Abraão, outra é ser o Deus de Jacó. Uma coisa é ser o Deus de Isaac, outra é ser o de Jacó.
É muito bom que seu pai e sua mãe tenham sido cristãos, adventistas, que bom, talvez você seja de terceira geração, mas eu pergunto, e o Deus dos seus pais e o Deus dos seus avós é o seu Deus também? Deus tem que ser nosso Deus, temos que ter uma experiência pessoal com Deus, e Jacó tomou essa decisão. O Senhor será o meu Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac, mas também o Deus de Jacó. E aí o texto de Gênesis 29, 9 a 20, nos faz pensar na importância de um bom casamento. Se há um assunto que deveria ser considerado com muita oração, com muita sabedoria, com aconselhamento espiritual, com muita leitura da Bíblia e joelho no chão, é o casamento. Por quê? Porque o cônjuge é a pessoa que mais vai influenciar você para toda a vida. Se há alguém que pode ajudar você a ir para o céu ou tirar você de lá, esse é o cônjuge, o esposo ou a esposa. Por isso, essa é uma decisão que não pode ser tomada de qualquer jeito. Ellen White diz que nós temos que orar 4 vezes mais se o objetivo, o propósito é buscar alguém para ser o companheiro ou a companheira para toda a vida. É apropriado tomar a decisão espiritual e a decisão de vida antes do compromisso com o casamento. O futuro cônjuge deve saber em que está se envolvendo. A pessoa é um cristão comprometido? Em que tipo de trabalho ele se envolverá? Ele será professor, enfermeiro, advogado ou operário? Com que tipo de vida vou me comprometer? Outras perguntas que precisam ser respondidas antes do compromisso matrimonial são: que nível de educação foi concluído? Haverá dívida contraída nesse casamento? Estou disposto a aceitar essa situação como parte da minha responsabilidade? E aí o texto final aqui do domingo é 2 Coríntios 6, 14 e 15, que fala do julgo desigual. Sim, um casamento em que a pessoa não leva em consideração a formação, o cristianismo e outras coisas mais que a lição coloca aqui, né, aspectos financeiros, pode vir a ser um julgo desigual. E aí é sinônimo de sofrimento, de lutas, de problemas. Para ter um casamento com um julgo igual, muitas vezes envolve realmente muita oração, muita paciência, muita transformação do caráter. Imagina quando há um desnível, quando esse jugo, essa canga que deveria guiar os bois de maneira parelha, ela está desnivelada. É muito mais complicado. Então, ore a Deus, busque de Deus a pessoa que vai ser a sua companheira para o resto da vida. Eu posso testemunhar disso, inclusive tem um vídeo que eu quero recomendar para você no meu canal, com o título O Apocalipse nos Uniu, em que a Débora, minha esposa, e eu contamos nossa história de conversão e como nós nos conhecemos, como Deus nos uniu. E antes de conhecer a Débora, eu já vinha orando, eu era bem jovem, eu a conheci, eu casei com ela com 24 anos. E nós namoramos e noivamos durante esse período 3 anos, mais ou menos. Então, eu era bem jovem quando a conheci, e antes disso eu já vinha orando a Deus para que Ele me desse uma pessoa, uma esposa, que pudesse contribuir para a minha salvação e com quem eu pudesse contribuir também. Eu pedi a Deus uma mulher que fosse cristã, uma mulher consagrada, uma mulher missionária, porque eu também gosto de me envolver na missão, de dar estudos bíblicos, e Deus me deu tudo isso na pessoa da Débora. Nós somos uma dupla missionária já faz 30 anos praticamente, e somos parceiros, somos muito amigos, e tem sido uma bênção, sem dúvida nenhuma, estar casado com ela. Eu recomendo a você, ore a Deus, busque de Deus uma esposa, um esposo, na igreja, não fora dela. Então, busque ali, eu conheci a Débora num culto de quarta-feira, lá em Florianópolis, na igreja central. Então, busque na igreja uma pessoa com quem você vai dividir os seus dias, a sua vida. Segunda-feira, a bênção do trabalho. E a lição nos lembra de que Adão e Eva, mesmo num estado perfeito antes do pecado, também tinham suas incumbências, seus afazeres, né? E foi dito que eles deveriam cuidar do jardim. Adão tinha que cuidar do jardim, do Éden. E isso antes do pecado, né? Com o pecado, o trabalho se torna algo mais complicado. Com o suor do rosto, né, trabalharás e comerás, mas mesmo assim continua sendo uma bênção. O trabalho é uma bênção para o ser humano. Ellen White fala muito disso em seus livros, né? Por mais que outras ideologias e filosofias apresentem o trabalho como um fardo, uma escravidão, não quero dizer com isso que também não possa se tornar, obviamente, mas o trabalho, quando bem conduzido, quando vindo de Deus, é uma bênção para a pessoa, né? Mesmo que envolva esforço, mesmo que envolvam dificuldades, o trabalho é uma bênção. O trabalho não foi uma punição, obviamente, foi projetado para o bem dos seres humanos.
A Ellen White diz no Nossa Alta Vocação, página 219, o seguinte: mas aquele que criou o homem sabia o que seria para a sua felicidade, e assim que o criou, designou-lhe um trabalho, a promessa da glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono, vieram de Deus. Então, o trabalho, sim, dignifica o homem, o bom trabalho, o trabalho honesto, o trabalho correto, dignifica o homem e é uma bênção para a nossa vida. Na lição de terça-feira, os anos de labor e os filhos. Então, ela fala que sobre o período, né, que depois de casados, vocês ali vão trabalhar, vão lutar por ter, quem sabe, uma casa própria, para educar os filhos, criá-los no caminho do Senhor. A lição nos faz pensar nisso também, né? Por exemplo, 1 Timóteo 5,8, que diz: quem não cuida dos seus, nega a fé. Olha aí, tem pessoas que, agora eu falo aqui para cristãos, quem sabe adventistas mesmos, né? Tem pessoas aí que dão muitos estudos bíblicos, que são muito envolvidos na obra de Deus, têm cargos na igreja, mas negligenciam o cuidado da família, dos filhos. Olha o que Paulo diz aqui, é algo muito sério. Quem não cuida dos seus, nega a fé. Aliás, de que adianta ganhar o mundo e perder a família? Que é o primeiro campo missionário de qualquer cristão, que é o ambiente, são as pessoas para quem você deve dedicar o melhor do seu tempo, dos seus talentos, da sua dedicação. O primeiro campo missionário do cristão é a sua família, são seus filhos, é o seu cônjuge. Um texto aqui também que a lição nos pede para ler, Provérbios 14, verso 23, diz assim, ó: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Não adianta ficar só falando, né? De boas intenções, não vou dizer inferno porque nós não cremos nisso, né? Mas de boas intenções está cheio por aí de gente que está quebrada, que está sem rumo na vida, mas que tinha boas intenções, apenas de palavras. Nós temos que ter atitude. Então, o verso diz: em todo trabalho há proveito. Trabalhe, faça, realize, se prepare, estude, porque meras palavras não levam a nada. E Colossenses 3, 23, 24, faça, é o verso principal da semana, verso para memorizar, né? Faça como se fosse para o Senhor. O objetivo dos cristãos é treinar seus filhos para que se tornem independentes e preparados para a vida no porvir. Aqui estão 3 pontos que podem ajudar os pais, nessa fase em que os pais estão cuidando, criando, preparando os filhos para a vida, para a independência, né? Primeiro, ofereça um ambiente cristão. Isso inclui culto familiar regular e interessante, escola sabatina, frequência à igreja, fidelidade nos dízimos e ofertas são ótimos hábitos para se formar no início da vida. Segundo, ensine a disposição para trabalhar e o apreço para ir por isso, que goste de trabalhar, de fazer coisas, de empreender. As crianças descobrirão que a diligência e a integridade no trabalho são sempre notadas e recompensadas. Fazer com capricho, sempre. Eles vão aprender que o dinheiro é resultado do tempo que doamos aos outros, realizando tarefas que são valiosas para eles. Terceiro, garanta uma boa educação cristã. Vale a pena investir em escolas de qualidade, pois os pais sábios planejam para esta vida e para a vida eterna. Sim, envolve gastos, envolve renúncia, muitas vezes, uma escola cristã, mas eu também conheço muitas pessoas que lutaram, conseguiram bolsas de estudos, e minha esposa e eu mesmo aqui temos ajudado famílias a ter essa bênção de ter os filhos numa escola cristã. Se for preciso se privar de algumas coisas, de alguns confortos, de um carro melhor, de uma casa melhor, para que os filhos possam ter uma educação cristã, pense bem, é o caráter deles que está em jogo. E o caráter vale mais do que qualquer outra coisa que possamos ter aqui no mundo. Quarta-feira, trabalhando com integridade. Em uma situação ideal, os filhos se tornaram adultos independentes. O imóvel está quitado, as necessidades de transporte satisfeitas. Não há dívidas e há um fluxo de renda suficiente para as necessidades dos familiares idosos. Esse é o ideal de Deus para nós, né? Claro que temos que levar em conta certas situações que escapam do nosso controle, uma doença grave, uma crise, uma guerra, uma catástrofe ambiental, sei lá, alguma coisa desse tipo que pode realmente nos pegar desprevenidos. Mas não se esqueça, confie em Deus, faça o seu melhor e Ele vai cuidar da sua vida. Aqui então a lição fala de Jacó e José, como já adiantamos, né, no começo da lição, 2 jovens
que se dedicaram a fazer o seu melhor. Jacó trabalhou vários anos pela esposa, mesmo com o sogro ali que passou a perna muitas vezes nele, né? Ele foi trabalhador, honesto, correto, e foi abençoado por Deus, mesmo que as circunstâncias muitas vezes o atrapalhassem tanto. E José, quer na cadeia, quer no palácio, foi sempre o mesmo, dedicado, trabalhador, e foi reconhecido nesses ambientes, nesses lugares. O próprio senhor dele, o Potifar, o reconheceu como uma bênção, né, na sua família, na sua casa, antes de a esposa de Potifar armar aquela armadilha para José. Mas o capricho dele, a integridade dele, as bênçãos de Deus na vida dele foram vistos e reconhecidos pelo seu senhor e pelo carcereiro e depois no palácio também. Ele foi íntegro em todos os sentidos, em todos os momentos, em todos os ambientes. Portanto, aqui diz Paulo de novo, né? Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, inclusive o trabalho, planejamento, né? Se nós amamos a Deus de todo o coração, faremos tudo para a glória dele. Vamos querer honrar a Deus em tudo aquilo que fazemos. E quinta-feira, encerrando a lição desta semana, buscando conselhos piedosos. Na lei, na sua lei, medita dia e noite. Salmo 1, né? A pessoa que ama a Deus medita na lei. A lei nós podemos aqui expandir, não são só os 10 mandamentos, né? É a palavra de Deus, a lei, a Torá. Então, a pessoa que ama a Deus de todo o coração medita dia e noite nas palavras da Bíblia. Leia a sua Bíblia todos os dias. Participe aí do projeto Reavivados por Sua Palavra. E assim você vai ter a palavra de Deus permeando seus pensamentos e ajudando você a tomar decisões que sejam de acordo com a vontade de Deus. Isso é necessário, importante, vital, na verdade. O texto para hoje, aqui, para quinta-feira, é Provérbios capítulo 3, versos 5 a 8. Se você tem a sua Bíblia aí, quero convidá-lo também a ler comigo esse texto. Provérbios 3, 5 a 8. Aqui está. Provérbios, um livro com tanta sabedoria condensada aqui, né? 5 a 8 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Verso 8: isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Não confie só nos seus conhecimentos, na sua perícia, na sua prática. Confie no Senhor. Faça dele o seu guia, o seu orientador, né? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e assim a vida será uma bênção. Você viverá em paz. Sem um plano simples para ganhar, gastar e economizar, a vida é muito mais estressante. E aqui a lição traz, então, algumas recomendações práticas, né, para a vida. Organize-se, primeira coisa. Segundo, gaste menos do que ganha. Terceiro, economize uma parcela de cada período de pagamento. Você não sabe o que vem aí pelo futuro, né? Emergências. Quarto, evite dívidas como evitaria uma doença. É um conselho bíblico, né? Provérbios 22, verso 7. Saia da dívida, corra da dívida. Quinto, seja um trabalhador diligente, esforçado. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido, diz Provérbios 13, verso 4. 6. Seja financeiramente fiel a Deus, dízimos e ofertas. E 7. Lembre-se de que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Portanto, invista no que é eterno, né? Como nos recomenda a palavra de Deus. É isso. A lição da semana é muito boa. Estude-a com a sua Bíblia. Aliás, a lição tem esse propósito mesmo, né? Nos levar a ter um contato diário com a palavra de Deus. E peça que Deus o ajude a colocar em prática os princípios que a lição traz para nós nessa semana. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, por estes ensinamentos que podem nos fazer sábios e ter uma vida melhor em todos os sentidos. Pai querido, ajuda-nos a ter mais tempo para ter contato com a tua palavra e incorporar à nossa vida os princípios, as verdades, os ensinamentos que ali estão. Ajuda-nos a ser pessoas que planejam a vida, que não vivem ao sabor das ondas, que não vivem sem planejamento inteligente. Ó Pai, ajuda-nos a planejar, ajuda-nos a pensar no futuro, a nos dedicar àquilo que é prioridade, àquilo que é mais importante, a família, os filhos, a nossa salvação.
Nós oramos pedindo-te tudo isso e agradecendo por tantas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.